o meu nome é, como já foi dito, meu nome é Marcelo Cataoca, eu tenho 36 anos e sou professor já há mais de 20 anos. Minha graduação é em História, Pedagogia, com habilitação em Sociologia e Filosofia, e também eu terminei a especialização na área de autismo e transtornos do neurodesenvolvimento, como, por exemplo, microcefalia, TDAH, deficiência intelectual e alguns outros transtornos de aprendizagem. Na verdade, a razão principal para eu estar aqui é pelo fato de que eu sou autista. O meu tipo de autismo é um autismo leve, conhecido como síndrome de Asperger, e esse autismo ele foi diagnosticado tardiamente. Professor, esse autismo ele é diagnosticado normalmente com quantos anos? O ideal é que ele seja diagnosticado com 3 anos de idade. Como é que a gente diagnostica esse autismo? Se aquela criança de 3 anos de idade, ela não consegue lhe olhar nos olhos, ela tem interesse restrito, ou seja, ela gosta de brincar somente com o mesmo brinquedo, gosta de fazer as mesmas coisas, estudar as mesmas matérias. E qualquer coisa que foge dessa rotina, qualquer coisa que foge desse parâmetro, para ela é como se o mundo estivesse acabando. Ela não gosta de trabalhar em equipe. No meu caso, eu fui diagnosticado aos 32 anos de idade. Então você imagina o quanto eu sofri. Ah, mas por que o senhor foi diagnosticado tão tarde? Eu fui diagnosticado tão tarde porque eu tinha um outro transtorno, conhecido como TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Na época, nos anos 80, se imaginava que o fato de você ter o TDAH isentava você de ter qualquer outra coisa. Porém, chegou-se à conclusão. Eu, por exemplo, tenho 5 coisas. Eu tenho TDAH, autismo leve, superdotação, ou seja, a minha inteligência é acima da média, transtorno bipolar, meu humor oscila de um lado para o outro, da felicidade para a tristeza, da tristeza para a raiva, da raiva para a alegria. E eu tenho também um outro problema, que é o transtorno obsessivo compulsivo. No meu caso é a mania de limpeza. Então você imagina uma pessoa que tem uma mente dessa, tendo que lidar com um mar de gente à sua volta. Professor, como foi que foi na sua infância? Na minha infância e adolescência, eu já fui chamado de doido, de louco, de tanta coisa, que alguns insultos, graças a Deus, eu fiz questão de esquecer. Na época não existia uma aceitação de crianças especiais. Destruía a autoestima da criança e fazia ela aprender que fosse um trem. Hoje não. Hoje nós trabalhamos com uma tecnologia diferente. Nós entendemos que toda criança e todo adolescente ele tem um potencial. Não necessariamente para a área de exatas, não necessariamente para a parte acadêmica. Por exemplo, imagine uma pessoa que ela tem disponibilidade, ela tem uma pretensão a ser artista, ela tem um dom da arte. Ela pode aprender esse dom da arte, pode fazer quadros excelentes, mas ela pode não ter um índice acadêmico, notas altas nas matérias do colégio. Pergunto eu, por conta disso, eu deveria deixar essa criança de lado, esse adolescente? Evidente que não.
Mas como é que eu vou diagnosticar? Cabe ao professor de artes, professor de história, saber a aptidão da criança. Uma criança que fica sempre tocando, batendo na mesa, fazendo uma espécie de ritmo, tem alguma tendência para atuar na área musical. Outro caso, uma criança começa a desenhar, ela gosta muito de desenhar. Por que não aprofundar o talento dessa criança para a área de artes? Eu tenho aqui um desenho de uma aluna de 13 anos que eu tinha. Olha o desenho que ela fez. Isso ela fez numa aula de artes, porque eu cheguei para ela e pedi para ela desenhar qualquer coisa que ela quisesse. E ela desenhou isso. Então, eu cheguei para ela e perguntei se ela poderia desenhar outro desenho. Pode me mostrar isso aqui, por favor? Obrigado. Está aqui o outro desenho que ela fez. Imagine uma criança, um adolescente de 13 anos. Eu consegui encontrar em Minas Gerais uma desenhista profissional que, de boa vontade, ao meu pedido, pôde dar assessoria gratuita a esta jovem. Hoje, ela terminou o ensino médio e está fazendo arquitetura na UFC. Então, você me pergunta, professor, e o senhor? O senhor tinha talento para quê? Eu tinha talento para duas coisas: gravação de dados e escrita. Eu era muito bom em fazer redação. Esse livro aqui fui eu que escrevi. 850 páginas. Certo? É um thriller de literatura policial que atualmente está sendo traduzido para o inglês e vai virar uma série de TV ao ser vendido direitos para uma emissora dos Estados Unidos. Professor, muito obrigado. Aí existe a pergunta: professor, o senhor passou quanto tempo trabalhando neste projeto? 2 anos. 2 anos trabalhando sozinho no projeto. A pessoa que eu passei por uma doença muito grave, no qual eu quase morri, e nessa doença que eu passei, o médico disse para mim o seguinte: você escapou dessa vez, mas se o seu problema de saúde voltar, não haverá cirurgia que lhe salve. Então, você torça para que ele não volte, porque do contrário, você só vai acordar na outra vida. E eu pensei o seguinte: já que a minha vida agora é uma bomba relógio, eu vou fazer algo para deixar o meu nome na história. E aí o que aconteceu? Aconteceu que eu cheguei para muitas pessoas e perguntei, tinha um roteiro de 2 páginas, e perguntei para essas pessoas se gostariam de me ajudar. E todas elas disseram que não tinha condição. Eram cerca de 21 personagens, cada um com uma personalidade diferente, cada um com um modus operandi diferente, e eles diziam que dava muito trabalho. Como eu já não tinha mesmo nada a perder, eu disse: olha, das duas uma, ou eu vou conseguir fazer isso, ou então eu vou morrer tentando. Então, felizmente eu consegui terminar. Agora, por que eu estou contando isso a vocês? Como eu disse, cada um de vocês tem um talento para alguma coisa. Alguns para música, outros para artes, outros para professores, de repente podem ter vocação para ensinar. Para vocês terem uma ideia, eu comecei a descobrir que eu tinha vocação para ensinar aos 12 anos de idade. Então, aconteceu o seguinte, que eu cheguei para essa pessoa, para uma professora de história, e disse: professora,
Eu posso, toda vez que tiver um trabalho escrito, eu posso dar uma aula sobre o assunto? Eu posso falar o que eu aprendi, uma aula sobre o assunto? Aí ela olhou para mim e disse: se você tiver coragem, faltando um dia para entregar o trabalho, eu resolvi ler o assunto em questão e falei dessa forma como eu estou falando com vocês. Naturalmente, comecei a conversar com meus amigos e contando o que é que eu tinha aprendido. Quando eu terminei a aula, descobri, segundo meus colegas, que eu tinha dado a aula melhor do que a professora. Então, vocês imaginam, aí eu comecei a descobrir que eu levava jeito para ensinar, eu tinha esse talento para ensinar. Agora, onde é que eu quero chegar com tudo isso? Gente, a Universidade Federal do Estado do Ceará está sendo uma mãe para todo mundo. Vocês têm a chance de mostrar ao mundo o talento de vocês. Mas... Até mais.